qualquer outro pecado que uma pessoa comete fora do corpo. Ele não dá alimento à carne dele, alimenta o seu espírito. Toda vez que peca sem peca estando próximo para ele. Então, assim, existe um problema acontecendo ali. E aí, o que acaba acontecendo? As pessoas pegam essa problemática lá de Coríntios e traz uma interpretação completamente equívoca do seu real significado, como se a pessoa, por exemplo, que ela tem ou cometeu algum pecado, estivesse impossibilitada de participar da ceia do Senhor. Né? Porque aí já classificaram a ceia como santa. Ela não é mais ceia do Senhor, agora ela é a santa ceia do Senhor. O texto não faz essa menção. Eu não estou dizendo que você não pode inferir no texto a palavra santa, tendo em vista o significado daquele momento, porque é o participar do corpo e do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí você pode vir com uma lista completa aí que você já decorou de textos, mas a grande questão é o seguinte, são quantas ordenanças? 2. Então vamos chamar de santo batismo. O santo batismo e a santa ceia. Não cabe. A realidade é que não cabe. Mas a igreja foi e inferiu essa palavra e ela agora traz uma conotação de um ato de santidade e remove o seu verdadeiro significado, que é um ato de memória. É um ato de memória, é um ato de comunhão, mas não é um ato de santidade, de fé. Agora, você compreendendo o que veio como sombra, que é a Páscoa, compreendendo a figura que é Cristo, Cristo está dizendo acerca do seu sacrifício, que ele haveria de morrer para que nós pudéssemos ser salvos. Porque enquanto não há morte do testador, o testamento não tem validade. Então ele traz isso como um novo testamento, a nova aliança no meu sangue. Então, assim, o sacrifício dele, porque justamente eu sou pecador. Quando eu celebro a ceia do Senhor, quando eu participo da ceia do Senhor, eu não participo porque eu sou santo. Eu participo porque Cristo é santo. Eu participo porque eu sou justificado pelo sangue do nosso Senhor Jesus. Ah, pastor, então, independente do que aquela pessoa possa estar fazendo, ela pode participar da ceia? Não estou dizendo isso. Quem pode, quem não pode. Não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo... A primeira questão... De todas. A participação da ceia é uma ação pessoal. Pessoal. Então, eu não enxergo possibilidade de uma interferência eclesiástica nesse momento. É claro que haverá orientação da igreja do que significa, para que a pessoa possa ter ciência no momento em que ela decide ou não participar. Mas a grande questão, onde as pessoas começam a se respaldar, é porque elas não querem banalizar. Eu entendo essa proteção contra o ato, contra o símbolo, contra a celebração, proteger a igreja, por causa da beleza daquele momento. Porque se a ceia do Senhor é a participação do corpo de Cristo, ela tem que ter em si essa reverência. E a irreverência não é aceitável. Tanto é que o apóstolo Paulo condena o ato irreverente. Mas o que ele está condenando? Ele está condenando a prática dos irmãos no sentido de desvalorizarem o verdadeiro significado da celebração da ceia do Senhor. Ele pontua, né, pastor? Ainda de não estar cumprindo, vocês não estão cumprindo. Não é isso. Não é isso que significa. Então, assim, o que as pessoas têm dificuldade de entender, e eu acho que é importante a gente fazer menção, porque
A ideia de batismo e de ceia do Senhor estão diretamente associadas à doutrina da salvação. Quando nós falamos acerca da doutrina da salvação, do novo nascimento, porque eu creio que para você participar da ceia do Senhor, você tem que ter nascido de novo. Tá? Quando nós falamos do novo nascimento, a pessoa que vai participar, que nasceu de novo, que de fato é uma nova criatura, se ela houver cometido pecado, ela não está fazendo isso dissolutamente. Não está trabalhando o alimento do desejo da sua carne, porque ela nasceu do Espírito. Então, essa pessoa está procurando o caminho da santificação. Porque é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que eu nasci de novo. E quando eu nasci de novo, eu entro no caminho da santificação. O Espírito Santo opera esta obra dentro de mim, me conduzindo à imagem e semelhança do meu Senhor. Então eu não vou buscar viver uma vida de pecado. Eu vou buscar viver uma vida de santidade. Agora, todos pecaram. A Bíblia diz que quem diz que não peca é mentiroso. Mas aí tem algumas questões que são radicais, e aí existem determinados pecados. Aí a gente vai varar a noite aqui falando acerca desse assunto. Esse caminho, dessa busca, né, pastor, dessa santificação, de compreender quem é e ter a consciência de quem nasceu de novo, ter essa certeza no coração que foi transformado, vive uma novidade de vida, não quer dizer que a pessoa é o varão perfeito, mas sim um varão em busca da sua perfeição, sendo dependente de Cristo, buscando cada vez mais a presença dele, cumprindo as suas ordenanças, e aí se tornando aí um homem que corre da aparência do mal. Sim. Vamos fazer a leitura de um texto para falar acerca da importância da participação na ceia do Senhor. O evangelho que João escreveu no capítulo de número 6. Evangelho de João, que João escreveu, capítulo 6, versículos 53 até o 57. Faz a leitura para a gente. 53 ao 57. Isso. João, capítulo 6, versículos 53 ao 57. Então Jesus os advertiu: em verdade vos afirmo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida dentro de vós. Todo aquele que comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Aquele que come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Olha a importância da participação. Justamente por causa do seu significado. A leitura que nós fizemos, quando Paulo vai fazer menção disso, no capítulo de número 10, em que ele afirma: porque nós, sendo muitos, somos um só pão. Um só corpo. Porque todos participamos do mesmo pão. Então, se a ceia traz em si o símbolo de comunhão, de um só corpo, de um só pão, quando eu pego alguém e digo para essa pessoa que ela não pode participar da ceia do Senhor, o que automaticamente eu estou dizendo? Que ela não faz parte do corpo. Que ela não faz parte do pão. De que ela não faz parte da comunhão. Ela não está inserida na igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que eu estou dizendo. Quando a pessoa ela não toma a ceia, é o mesmo que ela dizer assim. Imagina que chega um cálice para ela tomar e ela diz assim: não, eu não vou tomar. E aí o obreiro passa dela e vai para outra pessoa. É a mesma coisa que ela afirmar categoricamente: eu não vou participar da ceia. Por quê? Porque eu não faço parte do corpo de Cristo.
Eu não faço parte da igreja do Senhor Jesus. Eu não sou salvo. É isso. Então, assim, como que pode alguém que compreendeu o significado da ceia, como que pode alguém que entende o sacrifício do nosso Senhor Jesus, alguém que compreende a graça e reconhece que é salvo através dessa graça, por meio da fé em nosso Senhor Jesus Cristo, não participa da ceia? Como pode um negócio desse? Porque assim, eu não consigo conceber essa ideia. Muito provavelmente essa pessoa não tem a compreensão, não tem o esclarecimento, porque uma série de dogmas foram levantados, e mais uma vez eu repito, a intenção de estarmos falando acerca desse tema, nesse assunto, não é trazer afronta para quem pensa diferente, não é banalizar a celebração da ceia do Senhor, muito pelo contrário. Eu entendo que a compreensão plena do ato traz um abrilhantamento para esta celebração. Porque você sabe exatamente o que significa, você compreende a sua participação nisso, você traz à memória o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Porque não é um ato de memória? É para lembrar do quê? Do que eu fiz ontem? Do que eu jantei semana passada? Qual é a memória? Pastor, eu tenho por mim que é o culto mais importante que nós que se intitulamos cristãos. Para mim é o culto mais importante. Porque cumprir esse ato, cumprir o que o Senhor ordenou para nós, essa ordenança, e trazer à memória o seu ato de amor que ele fez por nós na cruz do Calvário, trazendo todo o contexto que o pastor trouxe para nós, desde o Velho Testamento, trazendo aí já índices do Novo Testamento, dos Evangelhos, em Hebreus, em Romanos, e trazendo tudo isso, só faz cada vez mais nós que já cremos no Senhor, entender o qual importante é de inserirmos as pessoas o conhecimento do que elas vão realizar nos próximos cultos que terão depois de ver esse vídeo. Você está inserido dentro de um ambiente aonde você está no meio de uma celebração e aquela celebração está gritando para você dizendo: lembre-se de onde eu te tirei. Lembre-se de quem você era. E quem você é hoje. Lembra por qual motivo você tem a oportunidade de estar aqui. É a graça de Deus. Se não fosse o sacrifício do nosso Senhor Jesus, nós seríamos consumidos. Porque não é que nós, quando conhecemos a palavra e recebemos o esclarecimento do Evangelho de Jesus Cristo e adentramos na graça mediante a fé em Cristo Jesus, que nós estamos dentro de uma compreensão onde Deus estava, ou o inimigo das nossas almas estava nos lançando no inferno. Ele nem tem esse poder que as pessoas constituem a ele. A grande verdade é que eu já nasci debaixo da ira de Deus. E o amor de Jesus Cristo sobre as nossas vidas, manifesto na cruz do Calvário, nos justifica do pecado para que nós venhamos a sair do ambiente do juízo. Porque o ambiente do juízo é um ambiente onde Deus vai manifestar a sua ira. E ele não manifesta a sua ira porque ele é injusto, muito pelo contrário, porque ele é santo e a sua justiça precisa ser saciada. E quando um Deus que é santo se depara com o pecado, a sua ira se manifesta. Agora, quando Deus olha para mim, olha para você, ele vê o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, justificando o nosso pecado. Por isso que nós podemos orar. Por isso que Deus nos ouve. Porque nós temos o sangue de Cristo Jesus. Agora, com essa compreensão, é esse momento que vai trazer as pessoas, vão voltar as pessoas
para essa reflexão de tudo que aconteceu, de que forma Jesus fez, como se realizou, o que ela pode saber fazer, o que ela recebeu. Então tudo isso é de suma importância. Esta é a celebração da ceia do Senhor.